Olá, está começando mais um programa Quadrado da Questão. A cada semana nós discutimos um tema diferente e o tema de hoje é jornalismo político. Estamos aqui com Eliane Cantanhede, jornalista política, colunista da Folha de São Paulo e da Folha.com. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Douglas? Tudo bem. Vamos começar com um tema muito importante. A gente vê uma melhora constante nos jornais, nas notícias da economia do país, mas ainda existe uma desigualdade social enorme. E agora nós estamos em campanha em épocas de eleições. Você acha que isso vai ser um artifício utilizado pelos candidatos para arrecadar os votos? Olha, eu acho que você tocou no tema central. Se você tem o país melhorando na economia, se você tem o país mais forte internacionalmente, se você tem vários indicadores positivos e uma perspectiva de crescimento econômico de mais de 7% no ano que vem, o que é muita coisa, a grande discussão nacional é desigualdade social. O Brasil é um país que está entre os países emergentes, é um país que está já oitava, nona economia, tem uma perspectiva de ser a quinta economia, ou seja, o quinto país mais rico do mundo em 20 anos, mas a população brasileira ainda não lucra com essas vantagens todas num todo. O grande problema brasileiro é a desigualdade social. E você acha que a mídia, nesse aspecto, ela é positivista ou realista? Ela realmente reflete o que está acontecendo ou ela noticia algo para animar o povo? Não, eu acho que a mídia reflete bastante essa realidade, essa dicotomia entre o que está indo bem e o que não está indo bem. O que está acontecendo é o que se espera depois de 8 anos de Fernando Henrique Cardoso e 8 anos de Lula e todo esse processo de avanços no país, é que o futuro presidente ou presidenta seja capaz de tocar nessa ferida brasileira. Quer dizer, os brasileiros precisam ser mais iguais. E isso tem que se refletir na melhor saúde, na melhor educação, na melhor moradia, na melhor higiene. E isso eu não estou vendo como debate central da campanha eleitoral desse ano. A ideia de que vai haver um crescimento contínuo com mudança de presidente ou sem mudança, então, na verdade, não existe, porque a desigualdade social ela continua aumentando. Ela continua, não é que ela esteja aumentando, ela continua cristalizada, Estagnada. porque se você pensar nesses últimos governos, como é que o resultado desses 16 anos é de o setor brasileiro que mais lucra são os bancos. E você está tendo, como o Plínio de Arruda Sampaio fala, que é o candidato do PSOL, você está tendo uma redistribuição de renda, salário para salário, e não do capital para o salário. É isso que precisa ser visto, quer dizer, como você vai trabalhar firmemente para a inclusão social real, sem ser só com distribuição de bolsa. Bolsa é importante, mas é emergencial. A gente não pode ter uma política de distribuição de bolsa ad eternum. E como romper esse ciclo? Eu não estou vendo esse debate e eu acho que esse é o grande debate brasileiro. Repito. Falando em investimento, está chegando agora a Copa do Mundo e junto com a Copa do Mundo, investimentos bilionários. Você tem medo desse dinheiro todo na mão da nossa administração pública com toda essa corrupção? Olha, eu acho que a sociedade brasileira evoluiu muito, a institucionalidade brasileira evoluiu muito, a democracia brasileira evoluiu muito. Isso significa que os mecanismos de vigilância, eles estão muito mais fortes, muito mais rígidos. Um deles é a imprensa, quer dizer, hoje, se você tem um deputado, um senador, um ministro, ou mesmo um empresário que esteja fazendo alguma coisa fora do padrão, ele sabe que ele corre um sério risco. Que a imprensa tem esse dever de controlar? Não só a imprensa com os órgãos de fiscalização institucionais. Por exemplo, o Ministério Público Brasileiro está muito mais atento, a Polícia Federal Brasileira está muito mais atenta, a sociedade civil está muito mais atenta. Você hoje tem um grau de denúncia interna muito alta. Você tem uma empresa, tem uma roubalheira qualquer com o governo, sempre você tem o risco de um funcionário, de alguém que está lá dentro, que muitas vezes se sente lesado por não estar lucrando tanto? Denunciar? Não por interesse particular dele, mas pelo exercício da cidadania.
como você tem um processo de democracia se consolidando e você tem todas essas mudanças que eu te falei, a pessoa diz assim, ah, não, estão roubando o meu país, estão roubando o meu povo, estão roubando a coisa pública. Então, a gente recebe sistematicamente muito dossiê, inclusive, que vem desse tipo de cidadão. E isso é uma forma de exercício de cidadania que é muito importante. Então, eu acho o seguinte, risco sempre vai haver, e não é só no Brasil, é em todo o mundo, porque a alma humana é a alma humana e ela é incontrolável. Agora, os sistemas de vigilância estão muito mais rígidos. Nesse escândalo que nós tivemos aqui no Paraná agora da Assembleia Legislativa, a imprensa teve um papel fundamental, né? Que ela denunciou algo que os órgãos de fiscalização não tinham, não estavam com olhos para aquilo. Você acha que a imprensa foi mais longe do que a fiscalização? Eu queria saber qual é esse caso, porque eu não sei. E provavelmente o telespectador pode também não saber. É o caso do desvio de verba da Assembleia Legislativa, que o diretor desviou 100 e poucos milhões de reais, não sei se está lembrado. Do caso do Bibinho, a Bibi Miguel. Pois Dos diários secretos, que eles faziam da contratação de fantasmas. O problema é o seguinte, isso você tocou num ponto importante. Nada é perfeito, tá certo? Nem o ser humano, nem a imprensa, nem as instituições, nada é perfeito. Mas se você olhar o papel da imprensa ao longo da história moderna, recente brasileira, você vai ver que todos os grandes passos e todos os grandes avanços do país foram feitos muito impulsionados pela imprensa. Vamos buscar lá atrás, em 1984. O movimento das diretas já, que levou milhões de pessoas para a rua. Tudo bem, já havia toda uma condicionante, um clima, um ambiente favorável àquilo. Mas a imprensa teve um papel decisivo em botar as pessoas na rua, em botar a crença, a esperança e fazer uma mudança pacífica. Depois você teve a primeira eleição direta, você teve constituinte, você teve a eleição do Tancredo, você teve o impeachment do Collor, sem uma crise institucional. Você teve as CPIs, você teve o mensalão, você teve compra de votos no governo Fernando Henrique. Tudo isso foi feito porque a imprensa, junto com o Ministério Público, com a Polícia Federal ou por investigação própria, ela estava fazendo o seu papel de fiscalizar, de denunciar e de exigir um país melhor. Como colunista política, é claro que você tem uma posição, não como colunista política, mas como pessoa você tem uma posição política de preferir algum candidato ou outro. Como que você faz para não transpassar isso para os seus textos? Sabe o que acontece? Por que colunistas políticos que trabalham... Lembra que eu falei assim, olha, você tem o repórter que colhe a informação, ou colhe a declaração, você tem o repórter sênior que contextualiza, que analisa aquela informação ou a declaração, e você tem o jornalista que opina, né? Como são os jornalistas que opinam? São jornalistas mais experientes, com lombo mais curtido. Claro, nós somos seres humanos, temos carne, osso, coração, tem gente que acredita que tem alma também. Enfim, e nós fazemos escolhas, nós temos... Eu prefiro casar com um e não com o outro. Eu prefiro um partido, ou um candidato, ou um time, não outro. Mas isso não pode interferir no meu trabalho e eu acho que é um pouco da experiência mesmo, da maturidade profissional. Porque eu, sinceramente, eu não sinto paixão hoje por nenhum candidato, nem ojeriza por nenhum candidato. Acho que os candidatos colocados são muito bons candidatos e que a gente precisa incomodar, cutucar, criticar para que eles tenham propostas mais claras, mais concretas e que mexam com a questão da desigualdade social. E você sente dos outros jornalistas políticos que há essa imparcialidade ou existem colunistas políticos meio que comprados, por exemplo? Olha, eu acho que na imprensa escrita, na televisão, no rádio, isso é muito mais difícil. Por quê? Porque tudo que eu escrevo está ali assinadinho, porque eu vivo de credibilidade. A imprensa é uma empresa, mas ela não é uma empresa que vende papel higiênico nem sabonete. Ela vive de credibilidade. O produto dela é notícia e ela passa por um ISO 2000 não sei o quê, 9000 não sei o quê, que se chama credibilidade. Então, quer dizer, tudo que eu escrevo está ali embaixo assinado. O que é o problema? O problema é muito a coisa do blog,
toda vez que você tem uma novidade, essa novidade ela chega a extremos, ela ultrapassa limites, ela tem um grau de risco. E nós estamos nessa fase na internet que não tem regras, não tem controle, não tem nada. Então, qualquer um escreve qualquer coisa e se passa ali, muitas vezes, como jornalista independente, quando você sabe que muitos desses blogs são pagos e muito bem pagos, regiamente pagos, inclusive para falar mal da gente. Mas eu acho que é um equilíbrio. Você tem uns jornalistas que gostam mais, têm uma simpatia maior por um lado. Estou falando da imprensa séria, não estou falando em blog comprado e pago, que finge que é independente. Estou falando da imprensa séria. Tem um que tem uma simpatia mais para um lado, a simpatia mais para o outro, mas dentro de um limite que é considerado aceitável, uma margem muito razoável. E para os candidatos, o uso dos blogs, das mídias sociais, o que você vê? Qual que é a importância disso para os candidatos? Você acha que isso aproxima o candidato do eleitor? Claro, né? Você vê que o Serra fica pela madrugada dentro no Twitter, tweetando, a Dilma fica não sei o quê, todo mundo agora twitta o tempo inteiro, a noite inteira. Eu tenho a impressão de que, primeiro, eles gostam. Né? Porque político tem uma alma vaidosa, né? Porque senão você não sobe num palanque, enfim, não vai querer ser presidente do Brasil. Então tem um dado de vaidade e também tem um dado de pragmatismo, porque o blog é uma forma de você pegar muito jovem, no país inteiro, o Brasil é muito continental, né? Imenso, 190 milhões de pessoas, então é uma forma de você disseminar muito a sua campanha. E é um instrumento que vem para ficar, só que ainda está muito frouxo. Nós que produzimos esse programa somos estudantes de jornalismo. Eu queria finalizar com um tema importante para a gente. Quais que são as principais barreiras e as principais dificuldades no jornalismo político, em se tornar um jornalista político? Olha, você tem um problema básico, que é o seguinte: o mercado é muito estreito, né? O mercado é muito estreito. Se você for nas redações hoje de Brasília, por exemplo, eu possivelmente sou uma das jornalistas mais velhas em idade. Os jornalistas são muito jovens, porque você trabalha muitas horas por dia, sábado, domingo, feriado, carnaval, Semana Santa, Natal. Então a gente trabalha muito e é muito desgastante, você ter sempre cobrado o tempo inteiro, é uma profissão muito tensa. Mas o mercado é pequeno. Então eu sempre sugiro para jornalista o seguinte: olhem o mercado mais abertamente. O leque do mercado é muito maior do que ser colunista política da Folha de São Paulo. Você tem as redações de jornal, redação de rádio, redação de televisão, revistas. Se você for numa banca, tem 500 títulos de revista. Tem revista de feminina, revista de esporte, revista não sei o quê, tudo aos montes. Você tem house organ, você tem consultoria, você tem assessoria de imprensa de empresa, você tem um mercado muito grande, você não pode fixar num só. Agora, se você diz, eu quero ser jornalista de política, leia muito. Leia muito. Ouça rádio, ouça televisão, leia a imprensa, leia livro, leia os clássicos, acompanhe, seja crítico, tenha ideias, goste de escrever. Isso é fundamental. Para finalizar, uma indicação de livro, então, para quem quer começar nessa área. Você sabe que meu livro preferido, eu gosto muito de livro de jornalismo, por óbvio, né? Mas tem um livrinho que eu adoro, que se chama O Furo, de um inglês chamado, é um nome feminino, mas ele é homem, Evelyn Vogue, chama O Furo. É muito engraçado e é uma grande paródia sobre jornalismo que eu gosto muito. Agora, eu sugiro que você também venha a ler o meu livro, porque eu estou escrevendo um livro, uma biografia do vice-presidente José Alencar. Nossa, que legal. E quando que fica pronto? Eu tenho a impressão que ele vai ser lançado no final do ano, espero que sim. Já ficamos com a indicação. Não, e é assim, desculpa até falar isso aqui, não, fique né? à Mas vontade. É um livro de jornalista, então, na verdade, é uma grande reportagem com o olhar do jornalista que eu sou e com o texto de jornalista que é o que eu sou. Ok, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigada, Douglas, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Esse foi o Quadrado da Questão. A cada semana nós trazemos um tema diferente. Essa semana foi jornalismo político com Eliane Cantanhede, colunista da Folha de São Paulo e da Folha.com.
Muito obrigado, até semana que vem.